grande líder mesmo, grandioso líder. O nome dele não é nem esse. Daqui a pouco a gente vai lá. O nome dele é esse. Mas ele foi um grande líder. E quando Moshe nasceu, a Torá já era um livro arqueológico. Quando Moshe nasceu. E muita gente acha que a Torá iniciou no Monte Sinai. Não tem nada a ver com o Monte Sinai. O Monte Sinai foi um devocional, eu sempre lembro a palavra, na hora que eu vou falar, eu esqueço. Mas é como se fosse memorial. Entendi. Vamos lá. Abraão fez um memorial, Jacó fez um memorial lá com Lavane, Josué, quando vai passar o Jordão, fez um memorial com 12 pedras. Era um costume da região fazer memoriais. E no Monte Sinai ele fez um memorial, 2 pedras. 2 pedras como memorial, que vai colocar dentro da arca para ser levado a um memorial. E as pessoas acham, porque essa confusão, essa fusão de Êxodo, dá a entender que Moshe recebeu a Torá ali. Não tem nada a ver. Moshe é da 18ª dinastia egípcia. 18ª dinastia egípcia. Eu estava quieto, já que você quer falar. Quando Moshe nasceu, já tinham se passado 18 dinastias. A Torá já vinha desde a primeira. Tem nada a ver com Moshe. Nada a ver com Moshe. Agora, ele colocou observações, sim. Colocou algumas coisas que tinham no Egito. Por exemplo, o rei do Egito podia se casar com irmãs, porque eles se achavam sangue puro dos deuses. Aí Moshe vai dizer, olha, não pode ver no dedo da irmã. Aí ele vai consertar, ajustar esse tipo de coisa. Então, tem alguns pedaços que é Moshe mesmo que toma essa providência. Mas dizer que a Torá vem de Moshe, não. Várias partes teve uma ediçãozinha ali. Eu tenho uma obra muito boa aqui, que se chama, ela está em inglês, ela se chama Paralelos do Antigo Testamento. Leis e histórias da Canaã Antiga e da Mesopotâmia, um negócio assim, eu não lembro agora de cabeça o nome do livro. E o livro é fantástico, professor, e ele traz todos esses paralelos aí de Deuteronômio. Ele mostra todas as literaturas egípcias que dão origem às sentenças de Deuteronômio. E eu achei legal isso, porque eu estou lembrando disso, porque normalmente as pessoas, quando vão fazer o estudo comparativo da questão legislativa do Pentateuco, da Torá, ou dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, eles recorrem muito aos códigos sumérios, eles recorrem muito à leitita e por aí vai. Só que o que me chamou a atenção nesse livro é a riqueza que traz de paralelos com o Egito. E aí, você falando isso, eu lembro do Ahmed Osman, que ele escreve obras, ele é especializado em história egípcia e Antigo Testamento. E ele também vai contando essa história de que, na verdade, Moisés era um integrante da 18ª dinastia, que ele fazia parte disso, e ele vai trazendo alguns elementos históricos. Eu achei interessante que dentro da historiografia bíblica, dentro da arqueologia bíblica, isso não é aceito, isso não é bem visto. Só que na egiptologia, desde o primeiro egiptólogo, que é Champollion, ele foi o primeiro cara que falou isso. Ele foi o primeiro cara que já acendeu a luz, né? Aquele que lá a pedra de Roseta, ele já viu lá, falou, esse negócio aqui de história do Êxodo, Moisés, isso aqui vem do Egito. E ele começa a trabalhar essas ideias, mas como eu não sei porque são mundos que ainda não se conectam academicamente falando, eu nunca vi uma obra produzida que tivesse tido relevância para o público religioso, né? Vinculando as questões egípcias às questões bíblicas no que diz respeito à tradição de Moisés e por aí vai. Eu já vi muita especulação. Moisés é Akhenaton, né? Moisés e o faraó Ai, que era o pai Ai antes sacerdote, por aí vai. Então essas questões são muito interessantes. Eu vi também no Talmud vai também falar dessa questão de Moisés na corte egípcia, vai colocar Moisés como rei da Etiópia no Talmud. Moisés vira um popstar no Talmud. Mas
Pode falar, pode continuar. Quem pesquisa a fundo, como você, vê essa conexão. Óbvio que Moisés veio do Egito. E óbvio que, como o senhor fala, como Ahmed Usman fala, óbvio que é da 18ª dinastia. Né? Tá tudo ali. A arca está na 18ª dinastia. O tabernáculo, a maneira como se monta o tabernáculo, faz parte do que o pessoal... Tudo está no Egito. Tudo está no Egito. É impressionante isso. E a galera eu não sei o que acontece que não viram. Não, mas na verdade, professor, é muito complicado isso. Eu estou falando aqui no análise, mas é muito complicado, porque o religioso recebe a informação de que tudo começou de Moshe para cá. Então é muito complicado, muito complicado mesmo. Eu venho trabalhando lá no canal, eu venho trabalhando aos poucos, já tem um tempão trabalhando isso, bem aos pouquinhos, até chegar nesse ponto. E eu ainda não bati o martelo em determinadas situações, justamente porque é complicado. É muito complicado. O senhor tem razão, é complicado, é muito complicado. Professor, uma pergunta aqui, né? A gente tem um cronogramazinho, né, que a gente ia seguir aqui, mas eu estou tão empolgado aí com as novidades que você já está trazendo antes, que eu quero perguntar. Mas, professor, não tem a parte mística, metafísica nenhuma no judaísmo caraíta? Nada. Pelo menos da forma como se conhece, não. Nós acreditamos em algumas situações de fora do planeta, mas aí é outra questão completamente diferente. Agora sim, completamente diferente, mas não é nada assim espiritual, nada disso. Espiritual, agora metafísico. Como? Metafísico. Espiritual, metafísico não, né? Não, espiritual não. Tudo para nós, o que nós vimos bem claramente na escritura, tudo vem do Egito. Israel, por exemplo, não tem quase nada na escritura que seja oriundo de Israel. Praticamente nada. Tudo vem do Egito. Tudo vem de lá. Pegar os hábitos todos e trouxeram para cá. O que para nós, caraítas, não é problema. Para você também não vai ser problema. Mas para entrar isso na cabeça do religioso, é complicado, porque ele foi ensinado que o Egito é do Satanás, demônio, diabo, capiroto, raio com pata. É verdade. Então, é complicado. Falar sobre Suméria, Babilônia. Outra coisa que eu vejo muito aí é que as primeiras coisas foram na Suméria. Não foi na Suméria, foi na Babilônia. Ou foi no Egito. Foi no Egito. Quando surgiu a Torá é tão antiga, o governador Narmer, se eu não me engano o nome dele é Narmer, que tem apelido de Escorpião Rei. Ele foi o unificador do Egito. Ele não foi o fundador do Egito, ele foi o unificador. Ele foi o primeiro a usar as duas coroas, norte e sul. Na época dele, na época dele, ele vai estabelecer 42 cidades com 42 leis, que eram justamente as leis da Torá. Quantas leis? 613. Não, 42. 42 leis. Quem estabeleceu 613 foi o Rambam, Maimônides. Eu não imaginei que o senhor ia chegar de voador assim, não. Mas é difícil, como você fala, é difícil conter, no nível verdade. Você vai fazendo as coisas. Tá, vamos lá para o cronograma, né? Um grande líder mesmo, grandioso líder.